dia, galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou vindo aqui hoje responder as perguntas que eu não consegui responder ontem, principalmente das turmas dos segundos e terceiros, como prometido, né? Eu já separei algumas perguntas, eu vi que tem várias similares, e eu vou respondendo as que eu for pegando, que forem repetidas, eu vou pulando, tudo bem? Bom, vamos lá. Tenho vida sexual ativa há alguns anos e tomava DIAD várias vezes na semana. DIAD, para quem não sabe, é a pílula do dia seguinte, tá? Parei com uma frequência contínua faz 1 ano, no caso da DIAD. Mas acabei tomando de novo há 2 meses atrás. Quais as chances de estar com meu útero cheio de complicações? O grande problema de se tomar a pílula do dia seguinte de modo incorreto, como eu falei para vocês ontem, que ela altera, inclusive, a cascata de coagulação do nosso sangue. Então, ela pode levar a um quadro de trombose muito mais rapidamente, que pode resultar num AVC, num infarto, numa embolia pulmonar, que são causas que podem, inclusive, levar ao óbito. Então, a gente diz que a pílula do dia seguinte, o ideal é que a gente tome ela no máximo 2 vezes ao ano. E o método contraceptivo para ser usado continuamente é o anticoncepcional contínuo, né? Então, se percebeu que está tendo que tomar a pílula do dia seguinte mais de uma vez no mês, mais de uma vez a cada 3 meses, pense com carinho em buscar um profissional de saúde que te prescreva um anticoncepcional para você tomar de modo correto, tá certo? Não tomem pílula do dia seguinte todos os dias, beleza? Olha, logo em seguida veio essa outra pergunta. Pílula do dia seguinte faz mal? Se usada incorretamente, sim. Se usada incorretamente, pode, inclusive, levar a um problema de saúde que resulte num óbito, né? Que não é o desejo de ninguém quando toma esse remédio. Então, é muito importante olhar o nome da medicação e entender. É método contraceptivo de emergência. Se é emergência, não é para tomar todos os dias, não é para tomar todos os meses, não é para tomar todas as semanas. Faça uso de preservativo, faça uso de pílula anticoncepcional oral, faça o uso da pílula do anticoncepcional injetável. São métodos seguros, muito seguros, e que te protegem para que você não tenha que ficar recorrendo à pílula do dia seguinte, ok? Vamos lá. Tô separando as que são do mesmo tema. Tem idade certa para perder a virgindade? Olha, tem que pensar que a relação sexual ela exige muita responsabilidade, porque você pode a partir dela gerar uma nova pessoa, né? Você pode adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Então eu não pensaria tanto na idade, eu pensaria mais no quão você está preparado para ter uma relação sexual. Você já buscou um profissional de saúde para saber como é que está a sua saúde ginecológica? Se você é menino, você já buscou um profissional de saúde para aprender como colocar esse preservativo corretamente? Para entender como funciona o ciclo reprodutivo de uma mulher? Para saber os principais períodos que ela pode engravidar? E que você tem que, com toda certeza, tanto orientar ela e saber para prevenir uma gestação indesejável? Você sabe quais são as infecções sexualmente transmissíveis que você pode se infectar? Tem todas essas questões que precisam estar muito claras quando você vai iniciar uma vida sexual. Então, nem tanto a idade, é muito mais a informação. Obviamente que se você consegue iniciar sua vida sexual no momento que você está mais maduro, mais consciente, sabe o que é essa relação sexual, tem uma maturidade para lidar com uma relação entre a pessoa que você vai se relacionar e você, é melhor do que você ter uma relação muito precoce, que pode, de repente, desencadear uma gestação precoce que pode ter sérias complicações para o organismo, certo? A penetração é a única forma de perder a virgindade? Olha, aí a gente tem que pensar qual é o significado da virgindade para cada pessoa.
Tem pessoa que interpreta que a virgindade está ligada ao ímen, né? Que é uma membrana que recobre o canal vaginal, a parte posterior, né? A parte externa do canal vaginal, e é rompida no momento da primeira relação. Pode ser que na realidade nem na primeira relação ela seja rompida por completo, né? Mas normalmente ela é rompida na primeira relação. Se a pessoa atrela, liga a perda da virgindade ao rompimento desse ímen, então sim, a penetração vaginal é a forma de perder a virgindade. Mas eu acho que quando você de alguma maneira começa a explorar o seu corpo com outra pessoa numa relação, você já começa a descobrir como uma relação funciona, uma relação sexual, mesmo que não haja penetração. Até porque existem milhares de formas de se ter relações sexuais sem penetração, de se ter prazer sem penetração. E isso está ligado ao conhecimento do corpo. Então, a resposta a essa pergunta pode ser tanto sim quanto não. Depende do conceito que você interpreta a virgindade. Entendeu? A virgindade, no que eu compreendo, é alguém que não conhece nada do seu corpo, das suas relações de interação com outras pessoas que pode te causar prazer. Então, na minha concepção, não é só na penetração, né? Mas aí a gente tem que avaliar o que a pessoa acha. Quantas masturbações por dia ainda é considerado saudável? Olha, não tem um limite. Masturbação, eu acho que assim, é um tema que é muito tabu, principalmente entre as meninas. Para os meninos é mais comum, né? A masturbação, ela ajuda você a conhecer o seu corpo, a conhecer onde te dá prazer, né? E ela pode estar ligada tanto ao seu órgão genital, como em outros pontos do seu corpo que você pode descobrir se tocando. Seio, enfim. Gente, tem gente que tem prazer no lóbulo da orelha, então é muito individual, né? Quando que eu acho que a masturbação pode se tornar um problema? Quando a gente observa que a gente já não consegue mais fazer outra coisa, né? Minha cabeça tá o dia inteiro pensando nisso. Eu não tenho mais estrutura que me tire desse desejo, né? E aí eu tenho uma compulsão sexual, é outra história, né? Que tá muito distante, que não tá nem ligada à quantidade de vezes. Mas assim, a ideia fixa de não conseguir pensar em outra coisa, entendeu? Não é aquela coisa de, eu lembrei agora, eu lembrei daí meia hora, não. É aquilo de você não conseguir nem fazer outras coisas. Eu acho que é aí que é o problema. Que também é bem raro de acontecer, tá? Qual a melhor forma de limpar a vagina? Água e sabão. Nunca na parte interna da vagina. Nunca. Não fazer a duchinha. Tem muita gente que faz uma duchinha higiênica. Pega lá chuveirinho, coloca na porta do canal da vagina e deixa introduzir água ali dentro. Isso é muito ruim para a saúde da vagina. A vagina tem toda uma microbiota que vive dentro dela e que é saudável, né? Internamente ela é saudável. Se ela não tiver uma infecção sexualmente transmissível, né, ou um corrimento vaginal, como eu expliquei ontem a respeito de candidíase, gardnerella, que necessite de um tratamento, ela é completamente saudável. Mas inclusive nessas situações, quando você faz essa ducha vaginal, por exemplo, você piora a candidíase, você piora a gardnerella, você pode complicar um IST. Então, assim, internamente ela não precisa ser limpa. É água e sabão no banho. De preferência, fui fazer cocô, estou menstruada, lavar ela mais de uma vez ao dia. Eu acho que é o ideal, tá? Ejaculação rápida na adolescência. O que fazer? Olha, é um aprendizado. A vida sexual é um aprendizado. Então, conforme as pessoas, os meninos, as meninas vão tendo experiências, vão aprendendo a lidar com o seu desejo, vão aprendendo a deslocar o foco de atenção no momento do orgasmo para retardar esse orgasmo um pouquinho, sabe? Isso pode ajudar, né? Mas é literalmente experiência e tempo. Isso vai se ajustando.
Tanto na mulher, que na maioria das vezes demora muito para chegar, e algumas meninas às vezes não têm a experiência de sentir o orgasmo nos primeiros anos de vida sexual. Os meninos às vezes têm uma experiência de ter o orgasmo muito rapidamente. Então, é treino, é conhecer o próprio corpo, é saber o que te dá prazer, é de repente tô sentindo que tô chegando lá e vou pensar numa coisa que não tem nada a ver para tirar um pouco da minha atenção e eu controlar aquele desejo para continuar novamente depois, entendeu? Cada um acha um caminho, mas basicamente é tempo e experiência, certo? Gente, meu gato tá desesperado aqui porque eu deixei ele do lado de fora, então ele tá miando, vocês estão vendo, é meu filho que tá miando, mas eu não tenho muito o que fazer agora, beleza? E se a camisinha estourar, o que fazer? Duas coisas muito importantes. A gente sempre pensa na gestação, certo? Então a gente sempre pensa a mulher correr para fazer alguma coisa. Não é só a mulher que tem que correr quando um preservativo estoura. Porque como a gente conversou ontem, existem as infecções sexualmente transmissíveis. E existem duas coisas que hoje estão disponíveis no SUS, principalmente para prevenção da soroconversão do HIV, quando a gente não conhece o estado sorológico da pessoa, que se chama profilaxia pós-exposição, que é exatamente quando acontece um evento desse tipo. Meu preservativo estourou, fui para uma festa, bebi demais e eu não sei o que aconteceu, né? Procura um serviço de saúde, um serviço de atendimento especializado em DST/AIDS. Só colocar SAI DST/AIDS. Aqui na nossa região a gente tem o SAI Cidade Dutra, que fica na rua Cristina de Vasconcelos Secato, número 109, atrás do Céu Cidade Dutra, tá? Busque um serviço de saúde em até 72 horas do evento. Por quê? Chegando lá, você vai fazer os testes, né? Se os seus testes todos derem negativo, a gente vai te passar um protocolo chamado profilaxia pós-exposição, onde você vai tomar um esquema de medicações por 28 dias que vai prevenir que você soroconverta para o HIV. Você vai acompanhar por mais um período para ter certeza que deu tudo certo e você não soroconverteu. Então isso é muito importante. E infelizmente é uma informação que ainda está muito escondidinha, né? Então vamos divulgar. Outra coisa, já que estamos falando, né, desse protocolozinho, existe a profilaxia pré-exposição. Essa profilaxia, que a gente chama, também é para prevenção da soroconversão do HIV, e ela é destinada a alguns públicos, né, que têm uma maior vulnerabilidade a se expor para o HIV e tem um maior risco de soroconverter. Então, na dúvida, se você acaba tendo relações muitas vezes desprotegidas, se você se relaciona com alguém que é HIV positivo e faz seu tratamento corretamente, você também tem a possibilidade de fazer essa profilaxia, entende? Então busque um serviço de saúde também para ser orientado. Via de regra, preservativo estourou, busque o mais rapidamente possível. No máximo em 72 horas, de preferência em 71, tá? Até 71, estabelece uma hora antes. E busque esse pronto atendimento, para que a gente possa manejar tudo. Te oferecer a pílula do dia seguinte, se for o caso, tá bom? É muito importante procurar um serviço de saúde quando o preservativo estoura. Injeção anticoncepcional é eficaz? Como eu expliquei para vocês ontem, muito eficaz, desde que seja usada corretamente, né? Tem que ser reaplicada nos dias corretos, programados, bonitinho, sem atraso. E sempre lembrar que melhor do que uma proteção sozinha, como a do anticoncepcional, é a proteção combinada. Se eu pego o preservativo e uso a injeção e uso o contraceptivo oral, né, a pílula, eu somo essas duas proteções. Então, eu estou muito mais protegida de uma gestação não planejada. Então, é eficaz sim, tem que ser tomado corretamente e vale muito a pena para quem não consegue lembrar de tomar todos os dias no mesmo horário, certo? Ui. Vamos lá que esse aqui pulou da minha mão. Antibiótico corta o efeito do anticoncepcional? Sim.
Alguns antibióticos agem nos efeitos do anticoncepcional e eles podem bloquear, né? Ou podem reduzir a eficácia. Então, não só anticoncepcional, várias medicações. É importante sempre consultar, dar uma lida na bula da medicação ou consultar um profissional de saúde sobre a medicação que você vai ter que tomar, já que você toma anticoncepcional. É muito importante. Algumas medicações realmente interferem no efeito do anticoncepcional, cortam o efeito ou reduzem a eficácia, e aí muitas vezes acontece uma gestação não planejada mesmo você usando pílula ou tomando injeção, certo? Bom, esse aqui é como durar mais tempo sexo, serve mais ou menos a mesma resposta que eu dei para a questão de como saber manejar a ejaculação muito rápido, tá? É a mesma resposta. Meu ciclo normalmente dura 30 dias. Tomei pílula do dia seguinte em setembro e outubro. E agora o meu ciclo já passou dos 50 dias. Fiz 2 testes de gravidez e deu negativo. Devo me preocupar? Tomo pílula faz tempo. Então, é aquilo que eu falei, né? Pílula do dia seguinte, ela tem uma carga hormonal extremamente alta, né? A gente pode fazer aí uma analogia só para deixar bem ilustrado, como se fosse uma cartela, hormônios de, assim, uma quantidade de hormônio de uma cartela numa pílula, entendeu? A carga hormonal é muito grande nessa pílula do dia seguinte. Quando a gente toma repetidas vezes, ela vai bagunçar o meu ciclo. E aí eu vou ter atrasos de menstruação, eu posso ter menstruação com intervalos menores, a minha menstruação pode durar mais tempo. Cada organismo se comporta de um jeito. Por isso que a gente só deve usar em períodos e de forma emergencial, nunca recorrente. Se eu já tomo pílula, por que eu tô tomando a pílula do dia seguinte? Né? O que aconteceu aí? Se eu já estou tomando pílula, eu estou protegida, né? Desde que eu tome a pílula todos os dias, no mesmo horário, sem atraso, que eu não esteja tomando medicação diferente junto, entendeu? Então, assim, se eu tomo pílula de maneira correta, eu não preciso recorrer à pílula do dia seguinte, entende? O ideal é, se eu estou insegura somente tomando a pílula, combine com o preservativo. É a combinação perfeita. Não acrescente mais a pílula do dia seguinte. Você já tá tomando hormônio, certo? Posso engravidar se minha mão estiver suja de esperma e ele me masturbar? Sim. É pequena a chance, mas se tiver espermatozoide no líquido que tá sujo ali na mão, e ele introduzir, e ele colocar a mão na sua vagina, num lugar que esteja lubrificado, que acesse o canal da vagina, ou introduzir dedos dentro da vagina, ele pode colocar espermatozoides ali dentro, né? Então você tem um contato com esperma na vagina. Se eu tenho contato com esperma na vagina, eu tenho exposição ao espermatozoide. E eu posso, de alguma maneira, vir a engravidar se eu estiver no período ovulatório, sim, tá? Então, o ideal é, se eu ejaculei na mão, lava a mão, né? É o ideal. O ideal é preservativo, né? Se eu ejaculei no preservativo, eu não vou sujar minha mão, certo? Nem ele a dele. Então, o preservativo é sempre a chave de tudo, beleza? Ó, masturbação em excesso pode fazer mal? Eu já tinha respondido anteriormente. Qual a droga que te mata mais rápido? Olha, é muito complicado responder isso. Depende muito de cada pessoa e assim, eu acho que a questão do matar tá mais ligada aos excessos e às condições do organismo de cada pessoa. Mas nenhuma droga faz bem, né? E quando usada em abuso, literalmente, que é quando a gente vai perder, eu acho que nem tem um controle muito organizado, né, de quem faz uso de algum tipo de droga, principalmente de drogas que alteram o nosso estado mental, né? Mas todas elas, de alguma maneira, podem nos causar prejuízo. Não pensaria nem tanto na morte, não. Pensaria nos prejuízos que pode causar em vida mesmo, beleza? A gente pode um dia marcar um papo para falar de drogas, certo?
todos os preservativos são 100% seguros para ter relações com o parceiro? Como eu expliquei para vocês ontem, nenhum preservativo, nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Nenhum. Por isso, o melhor para chegar o mais próximo possível, e às vezes o mais próximo possível de 100% é a dupla proteção. Então, é o preservativo e mais alguma contracepção oral, um DIU, contracepção hormonal, ou DIU, ou diafragma, certo? Não dois preservativos, por exemplo, masculino e feminino, não. Aí pode ser mais danoso do que benéfico, porque o preservativo no atrito ele pode romper, tanto do homem quanto da mulher. Então, sempre pensar, se eu uso preservativo, eu vou buscar uma contracepção hormonal, ou eu vou colocar DIU, né? Ou eu vou colocar um implante subdérmico de hormônio. Então, ou vou usar um diafragma, né? Ou vou usar um espermicida. Então, é combinar formas, beleza? Esse é o método que mais próximo chega do 100%. Nenhum método contraceptivo sozinho tem 100% de segurança, certo? Pode engravidar mesmo tomando anticoncepcional? Se tomado, como eu falei para vocês ontem, existe a forma ideal, que é como é preconizado o uso, principalmente pela indústria que produziu, né? A indústria farmacêutica que produziu, todos os dias, rigorosamente, no mesmo horário, sem falha, sem atraso, sabendo que se tomar uma medicação diferente pode interferir. Isso tudo te dá uma proteção acima de 99%. Ideal, né? Mas infelizmente a gente não usa de modo ideal. Muita gente usa de modo habitual. Ah, tomei hoje às 11, amanhã eu tomo 11h30. No outro dia eu tomo meio-dia, no outro dia eu tomo às 10, no outro dia eu tomo às 2. Isso já tira a eficácia da medicação. Então, de alguma forma, isso te deixa exposto, né? Se você não toma corretamente. Então, por isso que muita gente engravida, às vezes, usando pílula, né? Porque, sei lá, fatores do organismo mesmo que podem alterar, que são poucos, mas podem alterar. A gente tem que pensar que o corpo humano, ele é uma máquina perfeita e ele não é totalmente compreendido. Então, tem algumas coisas que interagem com medicações, tem gente que interage com alguma substância, álcool, algum tipo de droga, que pode alterar o efeito da medicação, tá? Então, novamente, reforço. O mais próximo de 100% que a gente pode chegar da prevenção de uma gestação é o uso de prevenção combinada, beleza? Algum método, né, ou contracepção hormonal, ou DIU, ou diafragma, ou espermicida, com o preservativo, certo? Quantas vezes pode tomar a pílula no dia seguinte? Como eu falei, de preferência a gente pensa em uma vez a cada 6 meses. Tem gente que fala uma vez por ano. O ideal é usar assim como emergência mesmo, não como rotina. Todo mês jamais. Toda semana de modo algum, né? Porque isso pode, como eu falei lá no começo, trazer sérias consequências para a saúde. Se isso estiver acontecendo, procure um profissional de saúde que lhe prescreva um método contraceptivo hormonal que você consiga utilizar de modo correto, beleza? Qual o melhor tipo de lubrificante para usar na hora do ato? Olha, é muito de gosto, mas a maior parte das pessoas gostam muito de lubrificantes à base de água, tá? O SUS distribui esses lubrificantes. E o uso de lubrificante é muito legal, principalmente pensando, por exemplo, em relações entre homens, por exemplo, porque quando você lubrifica, principalmente na relação anal, você não promove tanto atrito. E quando você não promove tanto atrito, você tem menor chance de fazer pequenos cortes ali na mucosa da região do ânus, né? Então isso reduz, inclusive, o risco de você se infectar com alguma infecção sexualmente transmissível. É distribuído pelo SUS, gratuito, pode pegar em algum posto, pode pegar em algum serviço de atendimento especializado em DST/AIDS. Usem,
é muito bom. E se o ímã sangrar na primeira vez, o que fazer? Normalmente ele vai sangrar e vai parar rapidamente. Pode ficar ali um resquício um dia, coloca o protetor diário, esperar fazer uma cicatrização ali onde foi rompido. Mas não é nada para se preocupar, tá bom? Quando há dificuldade na lubrificação natural feminina, é sinal de algum problema? Olha, normalmente está muito ligado a você não estar muito tranquila, não estar excitada, não estar realmente excitada para estar lubrificada, não conhecer seu próprio corpo para saber onde é que você gosta mais, ou de repente estar com receio, estar num ambiente que você não está se sentindo segura. Tem uma série de fatores que estão mais associados a essa dificuldade de lubrificação, muitas vezes, que a doença. Pode acontecer, precisa ser verificado por um profissional de saúde, mas um toque uma dica tenta se tocar, tenta se conhecer, tenta pensar em coisas que te estimulem e veja se você fica lubrificada. Se isso não rolar, você percebe assim, nossa, eu tô muito afim, mas mesmo assim não rolou, aí você pode procurar um profissional de saúde para que a gente possa te examinar de uma maneira mais adequada. E se assim, não tá tão fácil de encontrar um profissional de saúde para falar sobre isso, eu quero ter essa relação, eu estou com vontade, lance mão do lubrificante, né? É uma solução, certo? O que é pompoarismo? Olha, o pompoarismo é uma técnica em que você faz o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico e da musculatura vaginal mesmo, né? Em que você faz treinos de contração e sustentação dessa contração no canal vaginal, né? Então é como se prendi, seguro e solto. Não tenho conhecimento vasto de pompoarismo, não sei muito, até se eu estou passando todas as informações de modo correto, mas até onde eu entendo é um fortalecimento da musculatura pélvica e da musculatura vaginal, que envolve ali o canal da vagina. É muito benéfico a longo prazo, né? Além dos efeitos que se tem sobre as relações sexuais que se tornam mais prazerosas para a mulher, evita depois um prolapso de bexiga, que a bexiga sair ali pelo canal da vagina ao longo do tempo, por uns anos, incontinência urinária. É muito positivo para a mulher, muito positivo. Se você se interessar, busque, tem alguns canais, acho que aqui no YouTube até que falam sobre isso. Quer dizer, eu nem tô no YouTube ainda, mas enfim. Por onde sai o xixi e por onde sai o gozo na mulher? Pensando abaixo do nosso umbigo. Abaixo do nosso umbigo nós temos 3 buraquinhos. O primeiro é o da uretra, por onde sai o xixi, né? O primeiro é o da uretra. O segundo é o canal da vagina, que é por onde a mulher tem o seu orgasmo e aonde acontece a penetração, né, do pênis. E o terceiro é o ânus, por onde a gente faz cocô. Então o xixi sai pela uretra, que é o primeiro, e o orgasmo da mulher acontece no segundo, que é o canal da vagina, certo? O orgasmo vaginal, que a mulher pode ter o orgasmo clitoriano, pode ter o orgasmo anal, mas falando do orgasmo vaginal, é no canal da vagina. Tomei a injeção de anticoncepcional, após uns 20 dias tive uma relação desprotegida e tomei a pílula. Quais os riscos que eu corro? Corta o efeito da injeção? Não corta. Mas se você já tinha tomado a sua injeção, ela já está te protegendo. Não tem por que tomar uma pílula do dia seguinte se você está fazendo o uso correto do seu método contraceptivo hormonal. Entendeu? Se você toma a pílula corretamente, se você toma a injeção corretamente, você não precisa tomar o hormônio da pílula do dia seguinte. Você está só fazendo uma sobrecarga hormonal ali, desnecessária, porque a sua injeção ou a sua pílula já está fazendo essa função de te proteger, certo? Use
preservativo. É a melhor forma de você ficar tranquilo, certo? É obrigatório ir no ginecologista depois da primeira relação? Olha, o ideal é que você vá antes da primeira relação, não depois, tá? É que você vá antes. Então, quando você começa a pensar em ter uma relação sexual, é importante que você busque todas as informações possíveis a respeito disso. Todas, né? Então, o ginecologista ou um profissional de saúde que esteja preparado para te dar orientação sexual e reprodutiva é a principal fonte que você pode beber, entendeu? De informação. Então, antes de ter a primeira relação, procure um profissional. Ele vai te passar um método contraceptivo, ele vai te ensinar o uso dos preservativos de modo correto, ele vai te orientar como tomar a medicação contraceptiva corretamente, entendeu? Vai avaliar tudo, vai te examinar, ver se está tudo certo, vai te orientar do que pode, de repente, ser necessário ou não voltar, entendeu? Procure antes. O ideal é antes, não depois, certo? No período menstrual, quais as chances da mulher engravidar nesse período delicado? Como eu falei para vocês ontem, é raro, muito raro a mulher engravidar no período menstrual, é raríssimo, mas pode acontecer, né? Tá ligado muitas vezes a algum fator de produção hormonal ali que tá desregulado, enfim. É um ciclo que esteja meio bagunçado. O período menstrual, a gente tem que pensar mais na questão da relação sexual, no aumento do risco de você se infectar com alguma DST. Muita gente pensa assim, eu tô menstruada, eu não vou engravidar, então não preciso usar preservativo e transa sem preservativo no período menstrual. Só que aí acontece que você tá num período de grande risco de você contrair uma infecção sexualmente transmissível. Então, bem mais do que a questão da gravidez nesse momento, a preocupação é a IST, certo? Então, use preservativo, inclusive e principalmente no período menstrual. Como diminuir a dor vaginal pós-sexo? Olha, isso aqui a gente precisa identificar o que está causando essa dor no pós-sexo. É um sexo que está sendo, você não está tendo uma relação sexual que você teve pouca lubrificação, você sente dor na penetração, como é que rola essa relação sexual? Entendeu? Porque existe um quadro chamado de vaginismo, né? Que é a musculatura vaginal, ela fica mais contraída e aí ela causa dor. E aí a gente precisa entrar com normalmente fisioterapia para lidar com o vaginismo. Com o tempo ela pode ir piorando, né? Então, para a gente entender dessa dor vaginal pós-sexo, a gente precisa entender como é que ela acontece. Então, quem me mandou essa pergunta, se quiser depois manda mensagem para mim, né? E a gente conversa um pouquinho melhor, tá bom? Dependendo do tamanho do pênis, pode prejudicar em alguma coisa nas relações dos homossexuais? Não. As pessoas têm muitas vezes uma fixação no tamanho do pênis, né? O pênis grande, o pênis pequeno, o pênis ideal. Gente, assim, como eu falei pra vocês, a relação sexual, ela tem que englobar muita coisa, não é só a penetração, né? E vão ter pessoas que vão adorar pênis grandes, vão ter outras pessoas que têm aversão a pênis grandes, entendeu? E vão preferir os pênis de tamanho mediano, às vezes um pênis até um pouco abaixo da média nacional. A gente tem que pensar que o tamanho do pênis é muito relativo, né? Ele é muito relativo. Ele muda de etnia, né? De uma etnia para outra. E assim, quem vai te dizer é seu parceiro. Não precisa ficar inseguro, não precisa ficar insegura com isso, entendeu? É conversa, é o toque, é a intimidade, é estar junto, é isso que importa. Isso determina muito mais o prazer que você vai sentir no sexo do que a penetração muitas vezes, entendeu? Então, fica tranquilo, fica tranquilo. Isso é uma coisa muito íntima. Converse com o seu parceiro, né? E entenda qual é
o que dá prazer para ele. E o tamanho do pênis é muito particular, né? Como eu falei. Tenho colegas que acham maravilhoso o pênis grande. Tem colegas que acham o pênis grande a última coisa do mundo, assim. Elas vêm e saem correndo. Posso falar do meu lugar, né? Do meu lugar enquanto mulher. Enquanto homem, eu não tenho tanta propriedade para dizer numa relação homossexual, mas como profissional de saúde, que lida muito com essas questões, inclusive com os homens, né? Que fazem sexo com homens, eu afirmo, assim, é pessoal, tá? Mas não é algo que precise ser o foco da preocupação, não, tá bom? Por qual motivo os mamilos causam prazer? Eu não falei no comecinho que o corpo tem várias zonas erógenas, né? Os mamilos, tem gente que gosta do toque na orelha, tem gente que sente um arrepio no pescoço, tem gente que sente arrepio no pé, tem gente que sente arrepio nas costas. São zonas erógenas que te despertam prazer. Como a gente descobre isso? Se explorando o nosso próprio corpo, né? O que nos deixa mais felizes nesse campo. Qual a melhor forma de medir o pênis? Olha, eu não vejo muita necessidade de medir um pênis. Mas acredito eu que se você tiver interesse de saber qual é a dimensão do seu pênis para uma relação sexual, talvez seja interessante você medir o seu pênis quando você estiver excitado. Da base à glande. E ali você vê quantos centímetros deu nessa medição, certo? Com o pênis não ereto, você não vai conseguir fazer essa medição, para matar essa curiosidade, tá bom? O comprimento do pênis afeta no prazer da mulher? Como eu falei, é muito individual, né? É muito individual. Gente, esse termo é horroroso. Não usem isso. Não tem cremosa, tem mulher, tá? Somos mulheres, não somos cremosas. Isso é muito feio, né? Se a mulher, eu vou mudar, porque tá assim, ser a cremosa, isso pra mim não. Se alguém um dia me chamar de cremosa, eu vou olhar pra cara da pessoa com nojo dela. De fato, é com nojo. Não é mais nada além disso. Então, se a mulher engolir o sêmen, tem possibilidade dela engravidar? Não. O sêmen não vai passar pelo estômago, não vai passar pelo intestino para chegar no útero. Nem se liga ao útero. Aqui a gente tem que pensar em em infecção sexualmente transmissível. Como eu mostrei para vocês ontem, a gente tem gonorreia, a gente tem clamídia, a gente tem uma série de infecções sexualmente transmissíveis que podem infectar pela boca, pelo sexo oral, certo? Por que não pode fazer sexo sem camisinha? Ou porque tem as doenças e tal? Mas é obrigatório usar? E quem não gosta? Então, por que não pode fazer sexo sem camisinha? Porque pode se infectar com uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, pode gerar uma gestação não planejada, né? Isso para mim já é um principal motivo para vocês pensarem em toda a relação ter preservativo. Toda. É obrigatório usar? Olha, não é o campo da obrigação que interessa aqui. É o cuidado que você tem com você mesmo. É o cuidado que você tem com o seu corpo. E o cuidado que você tem com o corpo de terceiros, né? A gente tem que pensar que quando a gente se infecta e a gente transmite isso para alguém, a gente tem responsabilidade nisso. Isso é muito sério, né? Ah, mas eu não gosto. Se você não gosta e você admite que você não vai usar de modo algum, e você encontra um parceiro ou uma parceira que compra essa sua ideia de que não vai usar de modo algum, busquem um serviço de atendimento especializado, façam todas as testagens de todas as infecções sexualmente transmissíveis, tenha certeza de que você não está infectado por nenhuma delas, e aí busque fazer o PrEP, que foi o que eu falei lá no comecinho, que é para prevenção da soroconversão para HIV. Mas essa não é a melhor forma de cuidar da sua saúde sexual, certo? Tem que pensar que é uma coisa que você não gosta, mas assim, é uma coisa que pode comprometer a sua vida pelo resto dela.
e que pode fazer com que você comprometa a vida de outras pessoas. Então tenha muita responsabilidade nisso, certo? Como parar com a masturbação? Pra que parar com a masturbação? Né? A gente tem muito tabu. Eu sei que existe muita coisa ligada principalmente a questões religiosas, né? A masturbação, ela só é um problema, como eu falei lá atrás, quando você não consegue pensar em outra coisa mais, você vive para se masturbar. Aí é um problema. Agora, se eu me toco para me conhecer, o que tem de errado nisso? O que eu tô ferindo? Por que isso é errado? Por que eu preciso parar? Né? Você tá fazendo mal para alguém? Tá fazendo mal para você? Será que realmente você tá ofendendo alguém? Tem coisas muito piores pra gente pensar que ofenderiam Deus, por exemplo, do que conhecer o próprio corpo. Quando a gente conhece o nosso próprio corpo, a gente respeita melhor o nosso próprio corpo. Quando a gente respeita o nosso próprio corpo, a gente está amando o que de alguma maneira Deus nos deu, né? Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, tenho a minha crença. Eu coloco essa questão da masturbação aqui como o porquê que você está pensando nisso, justamente para que você reflita. Porque às vezes a gente fica muito preso dentro desses tabus e aí a gente também fica muito exposto a muita coisa. Porque a gente pensa que tudo é errado e aí a gente não pergunta, a gente não se informa, a gente não se conhece. E aí às vezes a gente pode entrar numa situação de abuso, porque a gente não sabe o que é um abuso do que não é. E aí a gente pode se sentir com vergonha de conversar sobre relação e tem medo de pedir para o parceiro usar um preservativo. Então, assim, pensa que, antes de tudo, eu não sei se é o seu caso, mas se você estiver fazendo essa pergunta pensando num cunho religioso, tô te falando porque eu já pensei isso um dia. Eu acho que Deus quer que você se ame, acima de tudo. E se amar é se conhecer, é se respeitar, né? Então, se não for uma coisa que tá atrapalhando a sua vida, mas você tá pensando porque é algo que você acha que é errado, pensa um pouco melhor. Você não tá fazendo mal pra ninguém, nem pra você mesmo, tá bom? O que a gonorreia faz? Como eu expliquei ontem, a gonorreia, ela é uma doença sexualmente transmissível, que quando não tratada pode levar a inflamações na próstata, que podem evoluir, de repente, sem tratamento por muito tempo, para um câncer, pode favorecer o surgimento de um câncer na próstata, pode causar uma infecção urinária muito forte, que se não tratada pode afetar rim, pode afetar a musculatura do pênis, no homem. Na mulher, não costuma ter sintoma, mas quando você começa a apresentar corrimentos ligados à gonorreia, você já pode estar num quadro de exposição prolongado, que pode afetar o colo do útero, que pode afetar o assoalho pélvico, a musculatura do assoalho pélvico. Então, tem que tratar, tá? Gonorreia tem que tratar. Aliás, todas as DSTs e ISTs têm que ser tratadas, principalmente a gonorreia, certo? Sexo oral tem algum problema? Como eu falei, sexo oral desprotegido também pode promover infecção sexualmente transmissível. Mostrei para vocês lá a clamídia, a gonorreia, né? O HPV, tudo na boca. Então, tem que tomar cuidado. Tem algum problema transar durante o período menstrual? Eu tinha falado já sobre o aumento do risco de infecção por IST. Tem como aumentar o tamanho do pênis? De novo, isso realmente é importante? Por quê? Porque alguém fala pra você que o pênis tem que ser grande, tem que ser enorme? Não é assim. Como eu te falei, tem gostos e gostos. A maior parte das mulheres que eu conheço correm de pênis grandes. Beleza? Então, não se prenda nisso, certo?
Gente, respondi todas as questões de vocês. Deu 44 minutos. Peço desculpa pelo tamanho do vídeo. Pretendo colocar esse vídeo 1 hora no YouTube, mas eu sou meio tímida para fazer essas coisas. Eu tinha pensado em fazer uma por uma e quebrando as respostas, mas eu não vou dar conta de fazer desse jeito, por isso que eu fiz contínuo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês ontem. Foi um prazer fazer esse trabalho aqui para vocês hoje. Muito obrigada por me ouvirem, por me darem esse espaço. Precisando de mim, eu estou disponível. No Instagram eu tô como @Cindy, CINDY, Flima, FLIMA 31. E eu tenho uma página chamada Lua Mater no Instagram, né? Dei uma conferida lá no meu canal, me ajudem. Não tá funcionando ainda, eu não fiz, esse é um projeto que surgiu ontem depois de vocês, tá? É um canal que eu quero poder estar mais acessível para vocês tirarem dúvidas quando vocês tiverem, certo? Tô aqui para contribuir. No que eu puder, estou aqui. Tá bem? Um beijo enorme para vocês.